Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje desenvolveremos o programa de número 285. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. Então, de onde viemos? Por que nós viemos? Para onde nós vamos? Essas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre perdoando, uma visão espírita sobre o perdão. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. E vamos aproveitar aqui, né, Luiz e a Thaídes, para cumprimentar a direção do Colégio Marconi, né, que teve ali uma visão arrojada, abrindo oportunidade para os seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão, né, Luiz, a oportunidade de realizar as próprias criações. Isso mesmo. Então, nós estamos realizando o nosso programa aqui, diretamente do Colégio Marconi, em uma das salas que foi gentilmente cedida para essa parceria, né? E então nós ressaltamos mais uma vez aqui os parabéns à direção do Colégio Marconi, aos funcionários, aos alunos. Parabéns mesmo, né? Parabéns, porque é bonito, vai ficar bonito. E o Luiz Leite já falou que já estão começando, cada um com suas programações, vamos que vamos. Um falando sobre geologia, outro falando sobre história, outro falando sobre cada um na sua área aí, né? Então vamos lá. Vamos lá aí. E agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evite aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfete com álcool gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte agora, difteria, infecções pulmonares dos mais variados, a dengue e a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. Devemos nos cuidar e cuidar do próximo também, né? Porque
Não é só nos cuidar, é zelar pelo próximo que está do nosso lado também, né? Tá bom? Então isso faz parte do nosso bom hábito social. E agora nós estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, e para tanto nós selecionamos perguntas e vamos respondendo dentro dos conceitos espíritas. Para hoje, nós vamos ter o questionamento do... Onde que está o nome dele? Professor, começar lá, do Pedro Romano Lopes. E ele está perguntando o seguinte: qual a razão porque a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? E quem vai iniciar aqui a resposta é o Gouveia. Ô, Pedro, é o seguinte, isso é interessante. Às vezes é uma descoberta assim importante, ela surge em vários pontos do planeta com várias pessoas ao mesmo tempo. Então você pergunta por quê? Muitos pontos. Olha o que a doutrina espírita tem para falar, que coisa bonita. Durante o sono, durante a noite, o meu corpo repousa, mas o meu espírito não tem essa necessidade de repouso. Então, eu posso me comunicar com outros espíritos que têm a mesma ideia que eu, que têm as mesmas preocupações que eu. E às vezes eu vou procurar amigos em outras partes, porque o espírito não tem que pegar ônibus, não tem que pegar avião, não tem que... O espírito é espírito, ele vai levitando. E nós nos encontramos durante a noite com outras pessoas com quase ideias afins. E muitas vezes nós discutimos juntos a solução de algum problema que está infligindo, que está atormentando a minha cabeça, ou a cabeça de outra pessoa. E o valor aqui, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui. Sem contar que o plano superior, maior, plano espiritual superior, também ajuda a fornecer algumas informações que estavam faltando naquele quebra-cabeça. Então, às vezes, um invento, um novo medicamento, uma nova fórmula para alguma coisa, aparece em vários pontos do planeta distante, de pessoas que estão distantes, um na América do Sul, outro na Europa, outro na África. Aí você fala, mas como pode, ao mesmo tempo, surgir várias ideias ao mesmo tempo? Ou uma música surgir também com duas cabeças, mais ou menos a mesma música. Então, isso tudo, a doutrina explica assim. Nós, durante o sono, nós saímos do corpo. E durante o sono, nós nos reencontramos e encontramos com amigos, encontramos com pessoas que pensam afim, e nós, juntos, fazemos nós tiramos as nossas dúvidas e um complementa a ideia do outro. E assim que funciona. Então como somos espíritos livres, o nosso corpo precisa de descanso, precisa de reparo, precisa de reenergização. Mas o nosso espírito não tem nada de material, ele está livre e solto. Então nós estamos livres, estamos soltos para visitar outras pessoas em qualquer parte do planeta. Inclusive tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre o sono e os sonhos. E essa é uma das situações que nós podemos aproveitar durante o sono para tirar algumas dúvidas. É a emancipação da alma, né? Então vamos lá.
Amigos, então por que aparece ideia, pode aparecer mais... e aí nós podemos até derivar para outras coisas. À noite, eu posso encontrar parentes que já desencarnaram. À noite, eu posso encontrar amigos que já se foram, conversar com pessoas que eram muito queridas minha, posso, porque à noite eu estou livre e a pessoa também está no plano espiritual. Eu posso estar com ela a qualquer momento e a qualquer instante. Isso, lógico, desde que existe a possibilidade da pessoa já estar numa situação mais tranquila. E eu também. E nós podemos nos reencontrar e bater um papo à noite. Vamos falar. Ou no dia, se dormir do dia também, tem a mesma possibilidade. Não, eu falo à noite porque normalmente a gente dorme à noite, né? Mas pode ser de dia também, né? Qualquer horário. E quando ele fala aqui em vários pontos, o Kardec, quando ele ficou a doutrina espírita, ele recebia mensagem de médium em vários pontos, né? Em vários locais, vários que ele nem sabia, nem conhecia, e ele codificou. Até do Brasil, hein? Entendeu? No Brasil ele recebeu várias comunicações. Isso é um processo que é normal, não acontece muito, né? Por quê? Porque somos espíritos, né? Quer falar alguma coisa? E eu estou aqui pensando na importância que tem de quando a gente vai no nosso repouso, se ligar com a espiritualidade do bem, né? E até colocar essa questão de desenvolvimento de ideia. Muitas vezes você tem alguma coisa para resolver e está difícil, você pode sim pedir. Por quê? Porque o corpo físico está descansando, né? E o espírito, ele está trabalhando. Então daí a importância dessa sintonia com os bons espíritos, para que eles possam, durante o nosso sono material, né, que ele possa estar em contato com espíritos de luz, né, e com eles muito aprender. E também pedir para quando o nosso espírito retornar ao nosso corpo físico, que ele deixe gravado em nossa memória essas impressões, essas boas impressões de aprendizado, né? Por isso que acontece, como a pergunta aqui, né? Assim, vários tiveram a mesma resposta. Verdade. Mesma ideia. Isso acontece com tudo, com as artes, né? Com livros, com pinturas, com uma série de coisas que a pessoa pode ter esse insight à noite. Exatamente. Porque ele é um espírito. E ele sendo um espírito, ele tem essa possibilidade do contato com outros que também estão dormindo, estão ali naquele momento de sono. Aí você pode perguntar assim, né, o Ataíde Nilce. Então, se eu marcar um encontro, um encontro com uma pessoa durante a noite, existe essa possibilidade? Existe. Mas tem um problema que a gente não esquece, é que o nosso subconsciente, ele às vezes bloqueia muita informação que nós tivemos. Então você às vezes não se lembra que eu conversei com o Zezinho, com o Pedrinho, com não sei o quê, porque o seu subconsciente ele bloqueia aquelas informações, aquele contato que eu tive com as pessoas. Então eu sei que eu tive lá. Mas muitas vezes você tem a nítida impressão, olha, eu estava com o papai, eu estava com a mamãe, eu estava com o titio, e conversei, bati um papão com ele, que sonho gostoso, não é? Isso também pode acontecer, e deixar a pessoa recordar o que ele passou durante a noite. Pode ou não pode? Pode. E quantas coisas que a gente não aprende dormindo, né? nessa liberdade que a gente tem do sono,
que a gente percorre lugares que a gente nem imagina e não se lembra, claro, né? Muitas vezes não se lembra. E muitas coisas nós aprendemos nessa andança aí, em mundos, lugares, encontramos com pessoas que a gente se conhecia antes de reencarnar, nos encontramos novamente, ou aqueles também que estão encarnados, também existe todo um movimento, porque a liberdade do espírito, quando ele está desdobrado no sono, é diferente, é totalmente diferente, né? Então é muito interessante isso, porque é uma liberdade que a gente tem. O Herculano Pires fala assim que a gente morre toda noite, né? É verdade. A gente morre toda noite, devido a essa liberdade que a gente tem. Isso é fato, né? Isso é fato. O fato de a gente, às vezes, não falar que não sonhou, não é muito correto. A gente sonhou sim. É porque, como a gente não se lembra, bloqueia, a gente acha que não sonhou. Mas sonhou sim, porque a liberdade nós tivemos. Tem, passeia bastante, né? Aí, o Nilce, eu posso, então, nessa brincadeira aí de encontrar com aquela pessoa, eu posso, nesse momento, refazer um pedido de perdão, um pedido de desculpa por uma coisa que eu fiz errado em outros momentos, em outras épocas, e que eu já eu tenho vergonha, pode acontecer, e depois eu reencontrar aquela pessoa de novo aqui e os dois já estão mais a menos, já não estão tão nervosos um com o outro. Pode acontecer? Pode. Pode, porque tudo parte da conscientização que você tomou a respeito daquela situação, a respeito daquela pessoa, né? Que quando acontecem essas coisas, sempre tem um julgamento, né? Então, assim, é o outro que está errado, eu estou certo, né? Aí, se você tiver mais para frente essa conscientização, isso pode acontecer sim, porque são dois espíritos, né, que estão ali. Então, se for a hora da reconciliação, do perdão, tranquilo, né? Beleza. Isso, e é importante a gente saber disso, porque isso que o Ataíde falou, que o Herculano Pires fala, então nós morremos todos os dias. Todos os dias. Na realidade, só não morreu porque ainda você fica ligado ao seu corpo pelo espírito, porque se romper ali... É verdade, né? Porque tem uma brincadeira, né, que o povo fala, que assim, a gente não tem certeza se vai amanhecer acordado, mas a gente põe o celular para despertar. É verdade. E, ó, tá vendo? É verdade. Não é? Eu vou pôr o relógio para despertar 4 horas da manhã porque eu vou viajar, por exemplo. Pronto. Você sabe se você vai viajar. Você sabe se você vai estar lá acordadinho. Sim, você sabe. Acordadinho, não vai estar disposto a acordar. Pode garantir, né? Mas, por outro lado, nós estamos aqui no plano terrestre para desfrutar com consciência, né, com equilíbrio, o que o plano terrestre nos oferece. Então, por exemplo, se eu coloco o celular às 4 horas da manhã, porque eu vou viajar, eu estou planejando aquela viagem, é uma alegria, é uma recreação de que o espírito precisa também. Então a gente não pode... eu vou deixar aqui, mas será que eu vou amanhecer viva? Não, eu acho que não tem que pensar isso. Tem que acreditar que vai. Se não for, fazer o quê, né? Não, dá um tiro no pé, mas não... Então nós estamos agora em 2025, né? Aí nós falamos assim, em 2026 vou fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, fazer tudo em 2026. Será? Programação você faz, né? A gente tem. Você faz uma situação. Então, como é que é o nome dele? É Pedro Romano Lopes. Pedro Romano Lopes. Eu aqui estou falando para você que é assim, nossa resposta é à noite nós nos nos desprendemos do nosso corpo e o espírito está livre para entrar em contato com quem quiser. E um fala das experiências
conseguidas, dos avanços que eu consegui, o outro também fala. E quando chegar os dois retornarem ao corpo no amanhecer, ou quando despertarem, os dois vão ter aquela coisa, nossa, eu sei a solução do problema, então descobre aquele remédio, um mecanismo eletrônico, alguma coisa que vai beneficiar a humanidade, não é? E são ideias que aparecem em vários pontos ao mesmo tempo, porque meu amigo, que era meu amigão, não está morando aqui no Brasil comigo, está morando na China. O outro amigão, que também pertencia ao mesmo grupo, na época, mesmo grupo de escola, e agora ele está morando nos Estados Unidos. Então todos nós nos reencontramos e discutimos esse assunto e pronto. E damos a solução. O doutor Reinaldo Leite, que já é desencarnado, era também do movimento espírita, ele sempre contava uma história. Ele falava assim, inclusive ele publicou o último livro dele, foi justamente esse processo em desdobramento. Aí ele falava assim, que ele, dormindo, ele ia para uma escola na espiritualidade. E lá tinha os professores que falavam uma língua que ele não entendia. Ele ouvia, participava, estava estudando ali, mas não entendia. Aí ele chegou para a mentora dele, que era a Maria Angélica, e falava assim, minha irmã, eu não vou lá não, porque eu estou lá estudando, mas não entendo nada que os caras falam lá, velho, eu não sei de nada. Aí ela falava assim, não, continua, que quando você acordar, você vai lembrar. E nesse processo ele publicou um livro, o último livro dele. Ele contou isso daí. Então, eu aprendi dormindo, entre aspas, né? Porque o espírito, a linguagem do espírito é o pensamento. Exatamente. Não é? A linguagem do espírito é o pensamento. E não a língua falada. A língua falada é aqui na Terra. Então o pensamento, ele acaba readaptando. Ele não entende o que o outro está falando, porque o outro está falando. Ele ainda está preocupado com a voz. Exatamente. Não é pela voz. Não é pela voz que nós pegamos. Então vamos lá, tá aí, para frente, que atrás tem gente. O número 2, né? Aqui? O número 8. 8, eita. Já estamos longe aqui. Já estamos longe aqui. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem-espiritual. No dia 27 de abril, prestamos uma homenagem a Allan Kardec, na Praça Allan Kardec, que fica na Avenida Paulo Facini, altura do número 1625, na cidade de Guarulhos. Este evento contou com a presença do coral musical Vozes da Mãe Doca, do Centro Espírita Casa Branca do Caminho. Isso. Então, E agora nós vamos iniciar o segundo bloco do Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. O Luiz Gouveia vai fazer aqui uma leitura sobre o tema de hoje. Isso. Então, o tema é interessante. O tema é Perdoando. Uma visão espírita sobre o perdão. Que é um negócio que não é fácil não, hein, perdão. Eu vou ler aqui um artigo que é para a gente depois discutir em cima. Agora são 4h07. Então a gente vai lendo aqui. O exercício mais difícil a ser praticado pelo ser humano é perdoar. Trata-se de um ato de desprendimento que dificilmente alcançamos, pois nosso íntimo ainda é dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso é verdade. Quando somos feridos, a cicatriz pulsa de forma incessante, não permitindo que nos desprendamos da dor causada, gerando um imenso ciclo de mágoa
que não raras vezes dura uma vida inteira. Olha só que coisa. O que poucos pensamos é no paradoxo do mecanismo de não perdoar. A mágoa que nasce de uma atitude que nos causou dor é diuturnamente alimentado dentro de nós mesmos. Repensamos o acontecimento, revivemos as sensações, nos irritamos, choramos. Observe, nós vivemos tudo isso, não aquele que nos causou desconforto. Portanto, o ato de não perdoar é o mesmo que tomar um veneno esperando que seus efeitos apareçam num terceiro. Engraçado, hein? Quando, na realidade, se fará mal a nós mesmos. Não há uma fórmula mágica para que consigamos exercer o perdão. Trata-se de um movimento íntimo que, por isso mesmo, só pode ser feito por nós, sendo muito específico para cada um. Mas é possível inferir que o pensamento do quando a mágoa nos faz mal é um primeiro passo importante. Talvez, num segundo momento, pensarmos que nós também erramos ao longo da vida e que também gostaríamos de ser perdoados. Nesse ponto, cabem algumas distinções. Somos espíritos imperfeitos, vivendo na Terra em franca evolução e convivendo com as pessoas necessárias para que a lei do progresso se cumpra. Por isso, nada é fácil. Jesus não nos pediria algo tão impossível quanto amar os vossos inimigos, pequeninos que somos, o que era do seu pleno conhecimento. Inclusive, que para nós é mais fácil deixar passar o erro do inimigo, porque já esperávamos que ele nos ferisse. O problema mais profundo é quando a ferida é aberta por quem a vida nos ensinou a estimar. Oh, que beleza! De quem esperávamos o cuidado com quem somos, o respeito por nossas dores mais latentes e perigosas. Assim, segue nos ensinando o Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhe sem nenhum pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem, e não por nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhe o bem e não o mal, experimentar júbilo, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É desejar-lhe o bem e não o mal. É socorrê-lo, apresentando-se ocasião. É abster-se que por palavras, que por fatos, de tudo que possa prejudicar, é finalmente retribuí-los sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos, né? Portanto, o verdadeiro significado de perdoar é tirar de dentro de si o efeito corrosivo da mágoa, não jogar na cara do outro. Tá bom?
Eu quero que vocês comecem falando, porque eu, nessa leitura, eu me desgasto muito. Então, vamos lá. Quem começa falando sobre o perdão? É difícil perdoar, né? Por quê? Porque nós sempre achamos que quem está certo sou eu, não o outro. E o outro pensa, quem está certo sou eu, e não é. Não é isso? Verdade. E fica esse jogo de ping-pong, e que por detrás disso tem algo muito grave que é chamado o egoísmo, né? Verdade. Falta de perdão é o orgulho, é o egoísmo, sabe? Agora, Jesus fala, amai os vossos inimigos. E quando ele fala isso, não é para a gente ficar de braço dado com o inimigo. É simplesmente não desejar o mal para aquele irmão. Ele é meu inimigo, ele me fez algo ruim. Porém, eu não vou desejar que ele tenha uma vida desregrada, que ele só faça bobagem, que ele seja infeliz. Não. Eu vou desejar que ele enxergue a vida de uma outra forma, né? Que ele prospere, ao invés de regredir, que ele avance, né? Isso é uma forma de amar os vossos inimigos, embora você não esteja de sorriso e abraço com aquele irmão. Agora, como diz o texto aqui, se a pessoa não perdoa, o que é o não perdão? Eu entendo o não perdão como um ataque, um auto-ataque, né? Porque se ele não perdoa, ele está desenvolvendo pensamentos ruins, pensamentos de raiva, de ódio, né? Enquanto ele está desenvolvendo esses pensamentos, ele está fazendo mal para quem? Para si próprio. Porque muitas vezes você está lá se corroendo porque o indivíduo falou alguma coisa para você e a outra pessoa, ela não está preocupada, a vida dela está prosperando, né? Verdade. E você fica aí envolto naquela picuinha, naquela coisa. Né? Aquela energia pesada. Eu estou falando picuinha, mas pode ser assim, algo muito grave também, né? Mas a gente tem que se libertar disso. Então, se algo for muito grande, que deu um prejuízo enorme para mim, por exemplo, um prejuízo financeiro, ou então que, por causa do fulano, ocasionou a perda de alguém da minha família, sabe? Para tudo se dá um jeito, assim, nós perdoamos, só que as ações que aquele outro fez, ele vai responder por isso, né? E aqui no âmbito terrestre, nós temos as leis civis que vão se encarregar, né, junto àquele irmão, ele vai ter que responder. Verdade. De toda forma. E espiritualmente também, porque existe aí a lei de causa e efeito, né? Existe uma série de coisas. Agora, o que acontece com o perdão não é como o Chico dizia, ele dizia, acho que mais ou menos assim, não importa o que o outro faça, importa o que eu faça. Verdade. Né? Então, eu vejo o perdão como uma libertação, né? Porque é uma libertação, porque quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar cada um? Ele fala 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7. Mas isso é fácil, 70 vezes. Agora, 70 vezes 7 cada vez, cada causa. Então, não vale a pena você ficar remoendo aquilo, porque a vida, ela caminha.
ela caminha. E eu, enquanto a vida caminha, eu tenho que caminhar junto, eu tenho que pôr meus objetivos familiares, profissionais e tudo mais. Eu tenho que desenvolver minha vida nessa sociedade que eu estou hoje. Então, isso às vezes leva a gente a ficar uma vida toda, como foi falado aqui, sem conversar com o irmão. Exatamente. Sem conversar com até pai e mãe. A pessoa se perde contato porque não perdoou por uma atitude que o pai fez ou que o irmão fez. E não conversa mais e só vai ver o irmão de novo quando estiver no caixão. Aí tem o remorso, tem todo aquele processo todo. Então nós temos que pensar melhor naqueles momentos. Tá, eu fiquei magoada, fiquei chateada, vamos passar por vamos conversar. Vamos chegar num acordo aí, porque não posso continuar assim a vida toda, né? Sem ele. Quem está sofrendo mais sou eu. Quem me falou aqui. Porque às vezes a pessoa, que você falou também, a pessoa já esqueceu e está levando a vida aí, mas eu estou com aquilo no meu coração, meu coração endurecido ainda. Fala. O perdão acho que é a ferramenta principal para todos nós, porque se você não perdoa, você vai continuar alimentando uma energia perniciosa até quando? E essa energia, ou seja, essa mágoa, ela vai fazer um estrago no seu próprio corpo físico, como seja o câncer. Quantos cânceres, às vezes, não são sugeridos de mágoa que a pessoa alimentou? A pessoa não perdoou, o corpo reflete. O corpo vai refletir, que é um pensamento é energia. Então, se eu vou emitir para o meu corpo físico, através do meu perispírito, uma energia perniciosa, eu vou ficar doente, com certeza. E é isso que acontece. Então, o perdão é o único caminho para na nossa evolução aqui, para nos melhorarmos. Não tem como nós melhorar sem perdoar. Agora, quando uma coisa também acontece, às vezes eu peço perdão para a pessoa que, vamos supor que eu ofendi, se for o caso, e a pessoa fala, eu não perdoo. Só que aí já é uma parte dele. Eu pedi o meu perdão, estou perdoando, agora quando é assim, se ele não perdoa, já é um problema dele. Ele vai alimentar esse pensamento, essa ideia, aí já não é mais comigo. Agora, o perdão também tem uma outra coisa, que a gente muitas vezes pode acontecer. Eu perdoei fulano, beleza. Mas muitas vezes, se acontecer alguma coisa de ruim com aquela pessoa, ele ainda sente um prazerzinho. Olha, tá vendo? Bem feito. Tem isso também, sabia? Bem feito. Aí. Ele fez isso, olha aí, ó. Tá pagando agora. Então você vai se sentir bem com a miséria do outro. Também aí não pode, isso também é prejudicial, né? Então a gente não pode também se sentir bem com a desgraça dos outros. Temos que ter essa consciência. E assim é que é a vida, porque será que se existisse o perdão no ser humano em geral, existiria a guerra? A guerra é um derivativo da falta de perdão, né? Entendeu? Então, é um assunto muito sério. O perdão acho que é a base de tudo para nós aqui. É a base de tudo, porque senão como é que fica? Porque nós somos imperfeitos, gente. Estamos no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos, estamos todos aprendendo. Então, se cada ato, cada coisa assim, a gente não perdoar, como é que vai ter uma convivência numa família se não houver o perdão entre eles? Então, cada coisa que acontecer, vou levar para o outro lado, como diz a gíria, e virar a cara e não. E aí, como é que fica? Como é que vai ter paz numa família se não existe o perdão? Não tem paz nenhuma. Não tem paz. Não tem como evoluir. Não tem. Então, veja, esse processo do perdão é muito complexo. Se você for nos hospitais por aí
e começar a entrevistar as pessoas. Por que você está aqui? Não, o que você tem aqui? Ah, eu estou com câncer, não sei aonde. Ah, eu estou com labirintite. Ah, eu estou com não sei o que lá. Cada um com um problema mais grave que o outro. E se você for no fundo da questão, você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa magoada. A maioria das vezes, pode ser que não seja, mas a maioria das vezes é uma pessoa magoada, é uma pessoa que não sabe dizer eu perdoo você, eu relevo, tudo bem, fique bem. E aí aquela pessoa ela está com o corpo dela sempre preso. Porque ela e se ela não perdoa um, não é um só que ela não perdoa o outro por outra causa, não perdoa o outro por outro motivo, e ela já é um comportamento quase que natural. Ela guarda a mágoa das pessoas que não pensam igual a ela. Exatamente. E aí ela cria uma confusão tão grande para ela mesma, que aquilo vai... É como se ela fosse se amarrando numa corda, que a corda vai entrelaçando no corpo dela. E por quê? Por falta de ser mais solícita, mais amável, mais compreensiva mesmo. Porque isso vai prejudicando a própria pessoa. E o perdão... Tem aqui o capítulo que nem você falou, capítulo 10. Capítulo 10. 12, né? 10 ou 12? Capítulo 10, item 14. Perdão das ofensas, né? É isso, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Esse capítulo do Evangelho, ele fala exatamente disso. Kardec colocou aqui, perguntando para os espíritos explicam. Olha, perdoar da boca para fora é uma coisa. E você perdoar no seu íntimo é outra coisa. Então, quando você perdoa no seu íntimo, é como se tirasse um fardo de 70, 80 quilos, 100 quilos das suas costas. Porque você está carregando aquela dor, aquele sofrimento de não ter perdoado, de ter uma desavença com alguém, aquilo te prejudica, só vem a prejudicar. E aí? Então, nós temos, por isso que é a reencarnação. Nas reencarnações a gente aprende que tem que, devagarzinho, perdoar. E as obsessões. Isso. Né? A gente às vezes vai conversar com determinados espíritos perseguidores. Não, ele me fez isso, ele me fez aquilo, eu não deixo ele em paz. Aí você pergunta para o camarada, pô, mas você fica perseguindo uma pessoa, e a sua vida? Você vai deixar para trás? A vida está correndo, os anos estão passando, e você vai ficar preso a essa dificuldade, a esse problema que você não perdoa nunca. Você está perdendo tempo. Então, o bom é você perdoar para continuar a vida, porque você tem que evoluir também. Não é? E o pior de tudo, Luiz, é que a pessoa não percebe o não perdoar, que o mais prejudicado é ele mesmo. É ele mesmo, isso. Ele está observando toda uma energia negativa criada por ele mesmo. É como está dizendo aqui no texto, você está tomando um remédio para o outro morrer. Não vai conseguir. Um remédio ruim e achando que o outro que vai morrer. Você está tomando veneno e achando que o outro vai morrer. Não, você que vai morrer. Bom, e todas as obsessões, conforme você falou, nascem do não perdão. Porque se perdoar não vai perseguir o outro. Não é isso? É verdade. Se eu vou perseguir é porque não perdoei. Verdade. Seja qual for o motivo, mas essa é a questão da obsessão, é o não perdão. Isso. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual. Significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor,
visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Isso. E agora eu irei fazer uma prece visando agradecer a Deus, nosso Pai, toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência e na realização desse programa. Então, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que nos ampara, que nos intui, que nos dirige. Nós agradecemos por esta oportunidade de mais um programa da família Web Rádio, pelo espaço do apoio aqui do Colégio Marconi, que nos foi permitido, e pela a presença e colaboração dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, enfim, todas as pessoas também que nos sintonizam com o nosso programa, o nosso agradecimento a todas essas pessoas. E assim, mestre, nós só temos que agradecer a Deus por tudo isso que nos é concedido, com muita paz, com muita alegria. E assim nós nos despedimos até a semana que vem, se Deus quiser. Eu também me despeço. Aqui a minha gratidão à equipe da USE, Gouveia e o Ataídes, né, hoje. E o Luiz Leite. Não, mas hoje não tem a presença do Marcos, não teve, né? O Marcos Aleixo precisou se ausentar hoje, né? Isso. Pois é, hoje ele precisou. Mas isso acontece, né? Acontece, não. Nós também temos as nossas... Sim. E um agradecimento aqui especial ao Colégio Marconi, onde está as dependências da família Web Rádio, né? Numa parceria, trazendo inovações aqui para o mundo da comunicação, né, Luiz? É verdade. Né? Fazendo essa parceria com o Colégio Marconi, dando oportunidade para que os alunos, os jovens, né, que querem, possam entender, possam até desenvolver um bom trabalho na área da comunicação. Né? Muito bom. Então, uma oportunidade assim que, para todos nós, né? Verdade. É uma oportunidade ímpar, né? Então, eu deixo aqui meu abraço e também aos nossos ouvintes que ficaram conosco até esse momento. E a Deus, nosso Pai, né? Que sem a permissão de Deus nada acontece. Verdade. E até a próxima semana. Isso, e eu também me despeço porque mais um programa, mais uma semana. A gente sempre agradece a Deus pela chance que Ele nos dá. E muito obrigado, viu, ouvinte? Continue conosco, que isso faz um bem para nossa alma, que não é fácil. Muito obrigado e até a semana que vem. E obrigado aqui ao Colégio Marconi, hein? Nando Luiz e o Colégio Marconi estão de parabéns. Vai lá, Ataíde. Então, despedindo, não desliguem. Agradecemos imensamente a direção do Colégio Marconi pela cessão do espaço para a realização deste nosso programa e avisamos, a rádio não para. Inclusive, aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Ok, obrigado. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.